E aí, pessoas, bom, o corte que vocês vão ver agora é de uma live que eu fiz ontem, dia 7/2, domingo, em que eu fiz uma votação e as pessoas pediram para que eu montasse um Xeon 2620 versão 3 com uma 3070 e testasse alguns jogos para ver o desempenho. Aí eu também resolvi testar em 4K e eu vou passar para vocês alguns trechos de 3 jogos que eu testei. Prestem muita atenção, assistam até o final, porque tem muita coisa que talvez a pessoa que é mais leiga ainda não sabe, vai te ajudar a compreender essa diferença entre resolução de Full HD para 4K e qualidade gráfica, o que pode mudar nos seus jogos através disso. Então, bora lá! Me ferrei, por que eu tô com a 12, moço? Tentar em 4K aqui pra ver. Primeiro 4K, tá? Primeiro 4K. A configuração que eu tava antes era o que? Full HD, no baixo, assim, textura normal, filtro normal, partícula no alto, impacto desativado, tesselação desativado, transmissão desativado, resolução normal. Vou fazer o quê? Vou colocar em 4K aqui, se eu conseguir, não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, obviamente. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que colocar a escala de renderização em 200, que aí dá o 4K. O uso da placa de vídeo já subiu, né, para 80%. E o uso do processador está em 50%. Então, em 4K no Warzone, um teste que talvez vocês não viram ainda, o 2620 versão 3. Como eu disse, olha só, a média está igual. A média está igual, tá? Então, por quê? O que está sendo usado aqui é mais a placa de vídeo. Resolução tem mais a ver com placa de vídeo do que com processador, tá? Qualidade gráfica envolve processador. Agora, a resolução envolve mais placa de vídeo. Então, antes o uso estava 20%, 30% da placa de vídeo, coloquei em 4K 80%. E a média de FPS é a mesma, porque aí influencia mais na placa de vídeo, tá, gente? Logo, em 4K a gente está usando bem da placa de vídeo. 80% de uso. Acho que vai morrer o cara aqui, ó. Matei um. Como estão os times das memórias? Eu nem mexi, Mário. Eu coloquei normal, estoque, CL13. 1866 CL13 mesmo. Não mexi, não. É porque eu montei na live e tudo mais. Aí mexer. Muito trampo, muito trampo. Então tá bem estável aqui, gente. Em 4K. 80% de uso da placa de vídeo. Qualidade gráfica mais baixa, né? Olha o cara ali. Nossa, tem um recoil estranho essa arma aqui. A configuração do PC tá aqui em cima, gente. Pra quem quiser ver aí. Se o PC está usando igual o meu. Acabou ficando azul, né? Por causa do bullet. Olha, ó, matei um. Essa arma aqui, ela cai. É um pouco estranha essa arma. Ah, tem um cara aqui. Pronto, morri. Vamos ver. Então, Full HD ficou na casa dos 70. 4K na casa dos 70. Agora vou tentar o quê? Colocar em Full HD uma qualidade gráfica mais alta. Que aí a gente vai ver como é que vai ficar. Não caiu tanto assim quanto que eu pensei que cairia não. Ficou até... O frame time não tá tão igual. Tá um pouco diferente o frame time, tá? Mas não caiu tanto assim não. Foi pra 60 agora. Agora caiu um pouco. Caiu um pouco. 60. 66, 67. Então, realmente caiu um pouco do... Caiu um pouco do que estava antes, né? Mas ainda assim tá com a média legal. Mas olha só, às vezes tá dando alguns picos no frame time, tá vendo? O que não estava acontecendo na qualidade gráfica baixa, agora tá acontecendo aqui. A média tá quase a mesma, cara. Me surpreendi. Eu achei que ia cair mais. Achei que ia cair mais e me surpreendi. Tá quase tudo no alto, né? Talvez tenha uma coisinha que eu tinha que mexer lá também que eu não mexi, mas tá quase tudo no alto. Eu acho que foi mais ou menos esse o perfil que o Adrenaline fez. E aí, gente, o que vocês acharam do Warzone? Eu testei na maioria das coisas que pediram, né? Testei no Full HD baixo, 4K no baixo, Full HD no alto, tudo na casa dos 70 FPS. Achei bacana o desempenho. Então, como eu tinha dito, se você pegar um RX 5500 XT ou uma 1650, vai casar legal com esse processador aqui, tá? Acho que casa legal. Talvez gargalhe alguma vez ou outra, tá? Talvez, mas não é grande coisa assim, não. Acho que vai ficar legal. O que eu tenho aqui para mostrar?
Assassin's Creed, né? Vamos ver como vai ficar Assassin's Creed aqui. Eu acho que eles não testaram isso, mas eu acho um jogo bacana. Por quê? Já vou adiantando. Assassin's Creed, o novo, o Valhalla, ele é mais GPU bound, ou seja, ele está mais ligado ao desempenho da GPU do que do processador. Com processadores mais simples, ainda assim você consegue um bom desempenho. Então vamos testar o Assassin's Creed Valhalla, porque tem muitos jogos saindo assim. Tem muitos jogos saindo muito GPU bound, onde a placa de vídeo vai fazer muito mais diferença do que o processador. Tá no alto, em Full HD. Saca só, o processador tá em 60%, tá legal a utilização. A placa de vídeo em 80, 90%. Ah, quer dizer então que todo jogo é isso? Todo jogo em Full HD, o processador vai levar RTX 90%, o Skanda? Não, tá? Não vai levar em todo jogo, não. Jogos vão variar bastante. Esse jogo aqui está muito otimizado para placa de vídeo. Então, quanto mais placa de vídeo você botar ali, mudando, vai mudar mais do que qualquer processador. Eu fiz um vídeo com 1260, um processador de segunda geração, tem um clock bem baixo e ele rodou bem esse jogo aqui. Então esse jogo aqui é um jogo específico que você tem um nível de processador lá, só precisa mudar a placa de vídeo que vai jogar. Eu acho bacana, acho bacana. Vamos aqui ver agora em 4K, para a placa chorar. FPS. Limitante, placa de vídeo. Ou seja, dependendo da narrativa que eu quiser fazer e quem eu quiser enganar, eu posso falar o quê? Gente, o 2620 é tão bom que a RTX gargala com ele. Olha só, testei no meu jogo lá, tava gargalando a placa de vídeo. O 2620 é muito bom. Obviamente não é o caso, né? Porque aqui tá em 4K, esse jogo é muito pesado. Aí a placa de vídeo vai ser o limitante. A placa de vídeo não consegue chegar aos 60 frames aqui no Assassin's Creed. E o processador está de boa. Independente do processador que eu colocasse aqui, não faria mais do que esse aqui. O que eu achei zoado no Odyssey é... Ai, morri. Eu achei zoado no Odyssey a otimização. Muito mal otimizado. Olha só a média caindo aqui para 40, 39. A plaquinha aqui está sofrendo. Config top para jogar AAA focado em qualidade gráfica. Exatamente, cara. Aí você bota uma 2060, 2060 Super, se for o AAA, né, no alto e tal. Obviamente, em jogos online é um pouco diferente. Mas para quem visa os 60 FPS, tá tranquilo. Para a maioria dos jogos, no caso. Aí tomei um. Trocar o processador irá render mais frames? Não, tá? A não ser casos específicos, mas por exemplo, esse caso aqui, não. Mas a maioria dos casos, quando o limitante mesmo é a placa de vídeo, você pode mudar de processador que não vai ter muita diferença. Talvez tenha diferença, por exemplo, no frame time. Se o frame time estiver muito irregular, né, 1% low estiver muito irregular, vai ter uma diferença entre processadores. Se estiver estável e se a placa de vídeo for limitante, tem que trocar a placa de vídeo. O processador não vai fazer muita diferença. É bacaninha aqui, né? Só para vocês verem mesmo o Assassin's Creed. Vai ficar bem legal com a placa de vídeo e com o processador, porque o Assassin's Creed tem uma otimização diferente, ele é mais GPU bound. Jogos que são GPU bound que eu conheço: Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, qual o outro aqui? Resident Evil 3, Resident Evil 2. Eu acho que o Horizon Zero Dawn também é um tanto GPU bound ainda. Não tanto assim como o Assassin's Creed, mas ainda é um tanto. Então, esses jogos, mesmo que você tenha um processador que não seja tão forte, ainda vai rodar bem a depender da sua placa de vídeo. Então, depende muito do jogo também. Ah, e o Cyberpunk? Esquece.
Como saber se o processador está limitando? Não basta ele estar só em 100%? Na verdade não, tá? O processador está limitando geralmente com dois fatores fáceis de observar. O uso da placa de vídeo e o fator frame time. Esse negocinho aqui do canto. Assim, o 100% também de processador, a princípio, vamos ver aqui, processador 100%. Processador 100% vai depender de quê? Primeiro, quantidade de núcleos. Então, por exemplo, é fácil que um processador de 4/4, 4/8, ele chegue a 100% de uso. É mais fácil hoje em dia. Já processadores 6/12, 8/16, 12/24, você não vai achar jogos que carreguem eles a 100%, tá? Porque é a otimização de jogo. Isso pode mudar no futuro. As pessoas preveem que isso vai mudar. Elas preveem que, com o passar do tempo, os jogos vão utilizar mais núcleos. Mas hoje, processadores 6/12 são, vamos dizer assim, o ideal. Onde não vai ter a utilização em 100%, mas vai utilizar bastante desses 12 threads, tá? Então, tá aí uma coisa que você tem que observar, porque se está 100% ali, você tem que observar qual processador que você tem. Se o teu processador é 12/24, por exemplo, 2678 versão 3, não importa se ele está com pouca utilização, porque ele vai ficar com pouca utilização na maioria dos jogos, porque ele tem muitos threads. Isso não significa que a placa de vídeo isso não significa que ele está levando muito bem a placa de vídeo. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Tem muito a ver com a frequência, com IPC. Essas coisas interferem bastante. Tá vendo aqui, ó? Se essa linha do frame time tiver bacana, que é 1% low, tiver bacana, não tiver aquelas linhas assim que fica parecendo a pessoa tendo um ataque cardíaco, né? Se tiver tudo lisinho, é um bom sinal. Se a placa de vídeo estiver em 100% aqui no uso, é um bom sinal. É sinal que o seu processador está levando bem a placa de vídeo. Ah, então meu processador tem que levar a placa de vídeo 100%? É o ideal, é o que a gente tenta fazer, é que o processador leve a placa de vídeo a 100%. A gente tenta fazer a placa de vídeo limitante dos jogos, tá? Então, quando a placa de vídeo não está em 100%, tem alguma coisinha errada. No CSGO é comum acontecer, então no CSGO você não precisa se preocupar com isso, porque como vocês jogam tudo em 720p, qualidade gráfica baixa e tudo mais, a placa de vídeo sempre vai ficar com a qualidade baixa mesmo, com o uso baixo. Mas em outros jogos, por exemplo, Warzone, Assassin's Creed, Red Dead, se a placa tiver com uso baixo, tem alguma coisa errada com o processador ou com a memória, geralmente processador. 60 FPS, não estou conseguindo nem 60. Ah, é o processador? Não, é a placa de vídeo. Por que a placa de vídeo? Placa de vídeo 97, 98%. A placa de vídeo está com a utilização completa dela aqui e não está pegando 60 FPS. Oxi, não está pegando? Por quê? É porque talvez você não tenha visto, mas está em 4K, tá? Então, assim também como no Assassin's Creed Odyssey, quando a gente coloca em 4K, o limitante vai ser a placa de vídeo. Full HD, aí o limitante é o processador. 4K, limitante é a placa de vídeo. Aí eu tenho que reduzir um pouquinho aqui a qualidade gráfica, desculpa aqui, qualidade gráfica aqui. Reduzir um pouquinho aqui. Não vou voltar. Não vou aplicar não. Não, calma aí. Eu vou reduzir um pouquinho a qualidade gráfica aqui para pegar o 60. Tem muita coisa no alto, tá vendo? Eu vou reduzir aqui esse para o alto, esse para o alto e o filtro para o 2x. Talvez só com isso aqui eu já consiga o 60. Vamos ver. Eu já botei em 4K logo, cara. Aqui no Red Dead eu só tenho pena não. Vamos ver. Tá chegando no 60 agora, olha só. 60 FPS, 4K no Red Dead. Agora o uso da placa de vídeo está mais baixo. Tá vendo que nesse setor aqui o uso da placa de vídeo fica um pouco mais baixo? Porque tem muitos detalhes, tem muitos NPCs. NPC requer de processador, tá? NPC requer capacidade de processamento de dados. Então vai demandar um pouco do processador. Se o processador for fraco, não vai lidar muito bem com NPCs. Qualidade de partícula também influencia um pouco. Essas coisinhas elas influenciam um pouco no processador. Resolução influencia na placa de vídeo. Frescuras influenciam no processador um pouco.
mas tá tranquilo aqui, 60 FPS, 4K com RTX, praticamente 100% do uso dela. Tá tendo um gargalinho às vezes, mas pequeno, gargalo pequeno, tá bem bacana. E o frame time ali, aquele gráfico, tá bem suave, então tá bem bacana aqui também. Então, em 4K, em alguns jogos, como eu disse que são jogos mais GPU bound, ou seja, a placa de vídeo vai ser mais fator de influência que o processador, vai ficar bacana, mesmo com 2620, um processador de R$ 100. Eu poderia até fazer um vídeo, né? Amanhã sai o vídeo assim, fiz minha 3070 chorar com o meu 2620. Fiquei até com pena do minha 3070. Porque depende, né, do que você está falando, cara. Só que assim, eu poderia fazer esse vídeo e esclarecer, mas eu acredito que esse vídeo ficaria daria muito hate e, é claro, não ajudaria no caso dos leigos, né? Porque o leigo não vai entender o que a gente está falando aqui. O leigo não vai entender. O leigo vai ver o título, vai ver ali eu falando com a 3070 gargala com 2620, ou ele vai acreditar ou ele vai retear, né? Então, poderia fazer esse vídeo, mas seria um vídeo que prejudicaria a comunidade em geral. Então, deixar quieto. O negócio é comprar uma 3080 com Xeon e monitor 4K. Cara, assim, se você quiser um jogos offline, jogos como esses jogos assim, né, de história, vai ficar bacana. Vai ficar bacana em 4K. E bonito, eu acho, né? Bonitão. O uso do processador está em 70, né? Tá usando bastante do processador até. 70% de uso às vezes tá, ó, bacana, bacana, interessante. Bacana aqui. Gente, tá um uso bom. 60 não, 56, 58 graus aqui na parte da frente, tá? Atrás deve estar os 65 ainda. Então, mesmo nesse jogo que está usando um pouco mais do processador, ainda assim está ficando uma temperatura de 60, 65, tá bem bacaninha. No gabinete, né? Então, vocês veem aqui, ó, que a única coisa que está faltando aqui é eu fechar. Se eu fechar, talvez esquente um pouco mais, né? Mas por enquanto tá bacana. Então, tá legal, cara. Aí tem um fanzinho aqui, né? Tem um fanzinho aqui para ajudar também. Recomendo que vocês usem com kit Xeon, ou um fan aqui atrás como exaustor, ou seja, retirando o ar quente, ou um fan aqui em cima também como exaustor, retirando o ar quente. Acho bem bacana. Então tá aqui, gente. Rodando o Red Dead Redemption em 4K, 60 frames, tranquilo, bonitinho, e a placa de vídeo nem esquentou. Nem precisei mexer nos fãs como eu achei que ia mexer, então bacana. Bacana. Gostei. Claro que não recomendo essa configuração, que você faça isso, até porque a placa de vídeo é muito cara, né? Mas ficou bacana, cara. Ficou bacana. Eu já imaginava, né? Alguns jogos vai ficar melhor, outros jogos vai ficar pior, mas esse processador aqui, ele aguenta a maioria dos jogos que eu testei até hoje aos 60 quadros. Então, pelo menos você está garantido com 60 quadros. Se você quer mais do que isso, já seria outro processador, outra configuração. Mas 60 nesse aqui está tranquilo.